Fala povo curioso, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Curioso. E vamos para mais um fato. Vocês não vão acreditar nessa história que vou lhes contar agora, sobre o único navio sobrevivente da frota alemã da Primeira Guerra Mundial que ainda está em perfeito funcionamento, na África e transportando pessoas. Confesso que nem eu mesma acreditei, uma relíquia em perfeito funcionamento até nos dias de hoje. Os turistas que decidem cruzar o Lago Tanganyika, entre a Tanzânia, Burundi, Zâmbia e a República Democrática do Congo, no leste da África, costumam levar um susto quando veem o navio no qual será feita a viagem. O Liemba, um arcaico navio a vapor alemão, construído em 1913, que combateu nas águas daquele mesmo lago ainda na Primeira Guerra Mundial, como já sabemos, aconteceu mais de um século atrás. Trata-se do único navio usado naquele conflito que ainda navega, e tem 108 anos de idade, um dos mais antigos barcos de transporte de passageiros ainda em atividade no mundo. Nasceu com o nome Hafengefo, em homenagem ao governador das colônias alemãs na África, no início da década de 1910. A história deste navio começou pelas mãos de engenheiros alemães que o desenharam, e foi depois transportado para o Índico em peças, reunidas em 5.000 caixotes, que foram montadas nas margens do Lago Tanganyika. Sabe o que torna o Liemba ainda mais interessante do que a idade avançada? É a sua própria história. Construído em pedaços. O Liemba foi construído na Alemanha, sob o nome Hafengefo, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, para ajudar a defender o então chamado leste africano-alemão, hoje em dia os territórios de Ruanda, Burundi, Tanzânia, e todo o entorno do Lago Tanganyika, o segundo lago maior do mundo em volume de água. Mas como o destino do navio era o coração do continente africano, onde não seria possível chegar com embarcação pequena, a sua construção foi toda original. O Liemba foi o primeiro navio a ser transportado de trem em caixas num total de 14.000 quilômetros da Europa até a África, onde finalmente foi montado feito um lego gigantesco. Defendeu a Alemanha na África. A montagem do Liemba só ficou pronta em 1915, quando a Primeira Guerra já corria solta na Europa e ameaçava invadir os domínios alemães na África. Equipado com 4 poderosos canhões, o navio logo se transformou em uma espécie de barreira contra a penetração dos inimigos naquela parte do continente africano. Patrulhando intensamente as águas do Tanganyika, o Hafengefo impediu o avanço dos exércitos da Bélgica e da Inglaterra sobre o território alemão, o que levou os ingleses a usar o mesmo expediente dos alemão e despachar para o lago 2 navios de combate, igualmente desmontados. Não adiantou. Nem assim os ingleses conseguiram derrotar o Hafengefo, que seguiu garantindo a liderança alemã naquela parte da África, afundado pelos próprios alemães, já sem recursos para continuar se defendendo dos ataques cada vez mais violentos dos ingleses, e vendo a guerra cada vez mais perdida, os próprios alemães decidiram pôr um fim ao seu valioso navio. Retiraram os 4 canhões e ordenaram que a própria tripulação do Liemba o afundasse em uma das baías do lago, para que ele não caísse nas mãos dos ingleses. Antes disso, porém, os mesmos engenheiros alemães que haviam montado o navio o prepararam para afundar com o mínimo de prejuízo, visando um futuro resgate, quando a guerra terminasse, o que de fato aconteceria, mas não exatamente como os alemães haviam planejado. O casco do Liemba foi enchido de areia e suas caldeiras e demais partes mecânicas cobertas com uma espessa camada de graxa, a fim de protegê-las da água. Em seguida, as válvulas foram abertas e o navio deslizou suavemente para o fundo da Baía de Katabi, em 26 de julho de 1916. Resgatado pelo ingleses, durante 8 anos, o Liemba ficou submerso, a 20 metros de profundidade. Mas, com o fim dos combates e a retirada alemã da região, uma equipe inglesa resolveu resgatar o navio do fundo do lago, após constatar que ele estava em ótimo estado, graças às precauções tomadas pelos engenheiros alemães, anos antes. Centenas de barricas foram infladas sob o casco, e fizeram o outrora mais poderoso navio de combate da África voltar à superfície e à vida. Os ingleses, então, doaram o Hafengefo ao recém-implantado governo da Tanzânia, que o rebatizou de Liemba, nome do lago Tanganyika no idioma Swahili, e em maio de 1927, teve início a segunda vida deste navio, que perdura até hoje. Desde então, lá se vão 94 anos, o Liemba tem sido usado ininterruptamente no transporte de cargas e pessoas, no próprio lago. Serviu de inspiração para o cinema.
Em 1979, suas caldeiras e máquinas a vapor foram substituídas por dois modernos motores a diesel, mas o restante do barco permanece praticamente original à época em que atuou na Primeira Guerra Mundial. Isso levou o Liemba a servir de inspiração para o romancista Forrest, que escreveu o clássico Uma Aventura na África, The African Queen, no título original, em inglês, na década de 1930, que depois virou filme de sucesso, com Humphrey Bogart fazendo o papel de um comandante que é convencido por uma insinuante passageira, papel de Catherine Hepburn, a descer perigosos rios para atacar um navio de guerra alemão em plena África. Uma clara alusão ao Liemba alemão. Virou símbolo na Tanzânia. Dos quase 600 passageiros que lotam o Liemba nos percursos regulares que ele faz, 2 vezes por mês, entre as cidades de Kigoma, na Tanzânia, e Vulumbu, na Zâmbia, o Liemba faz um percurso de 570 quilômetros, que dura quase 3 dias inteiros, e soma mais de 20 paradas no caminho, para o embarque e desembarque de cargas e pessoas. O Liemba, que virou uma espécie de símbolo afetivo da Tanzânia, continua sendo o único elo de ligação entre centenas de esquecidos vilarejos africanos com o restante do mundo, mesmo papel desempenhado, no passado, por outros barcos, que por isso mesmo se tornaram lendários. Mas pouquíssimos resistiram ao tempo, e nenhum tão ativo quanto o Liemba.